Oi, gente! Hoje eu vim gravar um vídeo sobre séries. O vídeo que eu vim gravar é uma tag que quem criou foi a Lohine. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se eu não esquecer. Eu vou tentar lembrar, prometo. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem também o vídeo dela. E essa série é assim, são 10 perguntas... Essa série não, essa tag. São 10 perguntas e daí, tipo, você vai responder essas perguntas relacionado à série que você escolheu. Então não é uma, assim, são perguntas de séries aleatórias. Por exemplo, qual a sua série favorita? Não é esse tipo de pergunta. Você tem que escolher uma série da qual vai se tratar o vídeo e daí você responde as perguntas sobre essa série específica. A primeira série que eu escolhi pra fazer essa tag é a minha série que tá sendo a minha preferida do momento, que é Grey's Anatomy. Então, no começo do vídeo eu vou falar um pouco sobre a série pra quem não conhece, saber do que se trata, e aí depois eu respondo as perguntas. Bom, então Grey's Anatomy é uma série, assim, médica, então os personagens, a grande maioria deles, os principais, trabalham no hospital. A maioria são cirurgiões. E a personagem principal é a Meredith Grey. Então o nome da série é, em português, Anatomia da Grey. Bom, então os primeiros episódios mostra um grupo de internos que tá chegando no hospital, que eles vão começar a trabalhar e assim, tem toda uma hierarquia dentro do hospital. Então você começa como interno, depois você vai subindo pra residente, aí você vai aumentando o seu nível de especialidade. Essa turma que chega no hospital, que inclusive tem a Meredith, vai, tipo, mostrar todo esse crescimento deles. E falando assim, parece que não é legal. Mas, gente, essa série é incrível, porque acontece tanta coisa, entra tantos personagens, saem tantos personagens no decorrer da série, vai ter uma bagunça, acontece vários rolos. E mostra também os casos médicos, sabe? Eu tenho que me controlar pra assistir os episódios, porque eu tô na 8ª temporada e tem até a 11ª na Netflix. E, gente, não tem muito como explicar sobre o que ela é, porque... assim, é como se fosse uma novela muito boa, que você acompanha a vida dos personagens e, tipo, acontece muita coisa que não tem como contar. Mas o primeiro episódio, pra vocês terem um pouco de noção, dia antes desses internos entrarem, né, começarem o primeiro dia no hospital, a Meredith, ela foi num bar próximo ao hospital e ela conheceu um cara que é o Derek. E eles passaram a noite juntos, mas eles não se conheciam, ela não sabia quem ele era. E no fim das contas, quando ela vai pro hospital, ela descobre que ele é tipo um cirurgião super reconhecido, ele é neurocirurgião. Então agora vamos começar a responder as perguntas. A primeira é assim: qual personagem que você mais gosta e por quê? Como eu falei, nessa série, assim, acontece muita coisa, então tem muitos personagens que estavam no início da série que agora não estão mais, tem uns que estão desde o começo, tem outros que apareceram. Então, em alguns momentos, os meus personagens favoritos vão mudando. No momento, a minha personagem favorita é a Torres, que é uma ortopedista, e aqui ele pede pra falar o porquê. Eu não sei o porquê, eu só gosto muito dela, eu gosto assim, sei lá, eu gosto dela. A relação dela, tanto de amizade quanto de relacionamento, eu acho que ela é muito madura, ela cresceu muito no decorrer da série e foi muito gostoso ver esse crescimento. Enfim, eu gosto muito dela atualmente, ela tem até uma filhinha, e sério, eu gosto muito
Próxima é qual personagem você menos gosta? Então, a personagem que eu vou falar, ela não tá mais nessa temporada que eu tô. Ela saiu da série. Não sei se ela vai voltar, mas por enquanto ela saiu mesmo. Eu não lembro qual foi a temporada que ela apareceu. Eu sei que eu não gostei dela. Desde o começo eu não fui com a cara dela, não sei nem explicar porquê. E eu não lembro o nome dela, gente, porque ela não tá mais, eu acabei esquecendo o nome dela. Mas ela era uma cardiologista, eu vou deixar as imagens aqui passando, quem já passou por essa temporada vai saber. A terceira pergunta, qual personagem você seria? Eu acho que eu seria a Lexi, porque eu também gosto muito dela, eu acho ela muito legal. Eu não sei, eu seria ela porque eu gostaria de ser ela. Por isso. A próxima é qual personagem você tem uma relação de amor e ódio? Então, foi meio difícil escolher uma personagem para essa pergunta, mas eu escolhi a Cristina. Ela tá desde o primeiro episódio, então se você, sei lá, assistiu o primeiro ou se você ainda tá no comecinho da série, você já vai saber quem é. E o fato de eu ter uma relação de amor e ódio é porque, assim, ela era uma pessoa meio fria, sabe? Ela só queria ser melhor em tudo, então ela não sabia demonstrar muito carinho. Mas, assim, é estranho falar uma relação de amor e ódio porque eu nunca, em nenhum momento da série, eu odiei ela. Então é uma relação muito mais de amor do que de ódio. Relação de amor porque, por mais que ela fosse fria, ela foi mudando no decorrer da série e ela passou por algumas coisas, tipo, admiráveis, algumas coisas que ela fez. E eu também acho muito legal a relação que ela tem com a Meredith. Elas são muito amigas. E a pessoa que ela tá no momento, eu também acho eles um casal muito fofo. Então eu sempre tive uma relação muito mais de amor do que de ódio. Porém, ela foi a personagem que mais se encaixou nessa pergunta, porque já teve alguns momentos que eu achei ela um pouco chata, porque ela queria passar por cima de todo mundo. Às vezes ela era meio snob com algumas pessoas, mas eu nunca odiei ela, só porque não tinha outra pessoa mesmo pra colocar. A próxima é a mais difícil, que é qual a melhor temporada? Eu, na verdade, não sei responder essa pergunta, porque eu não sei separar o que acontece em cada temporada. Porque eu comecei a assistir essa série mais ou menos um ano atrás, e quando eu comecei a assistir, já tinha, acho que 10 temporadas. Ou 10, ou já tinha as 11 mesmo, que tá hoje em dia. Eu só sei que quando eu comecei a assistir, já tinha muitas temporadas pra eu assistir. Então eu nunca tive que esperar lançar temporada ou assistir uma temporada de cada vez. Eu sempre fui assistindo como uma coisa só, então eu não sei separar o que acontece em cada temporada. A sétima é qual o melhor casal? Eu gosto de vários casais, mas eu escolhi Alex e o Mark porque eu acho eles muito fofos, eu acho que eles combinam muito. E atualmente, no episódio que eu tô, eles não estão juntos, mas eu tenho certeza que eles vão voltar. A próxima é qual personagem te irrita ou você odeia? Então, eu vou falar uma personagem que eu sempre gostei muito dela, mas que ela fez uma coisa que me irritou profundamente e que ela ainda não consertou essa coisa. Então, eu ainda tenho esse sentimento de raivinha pelo que ela fez, mas eu sempre gostei muito dela. E eu tenho uma sensação de que ela vai voltar na série, porque ela também foi uma das personagens que saiu. Enfim, a personagem é a Izzy. A próxima pergunta é uma cena que te marcou. Então, para eu falar essa cena na verdade eu escolhi duas. Se eu for falar, vai dar spoiler para quem ainda não chegou nessa cena. Então, assim, se você assiste Grey's Anatomy e não quer receber spoiler, talvez você já tenha assistido, mas talvez não. Então, se você não quiser correr o risco, eu vou deixar marcando aqui embaixo quando eu terminei de responder essa pergunta, aí você só pula essa pergunta e continua assistindo o resto. Agora, se você não assiste a série, ou se você já tá, tipo, mais ou menos na mesma temporada que eu, ou à frente, ou você não assiste a série mesmo e não tem nenhum interesse de assistir,
aí não tem problema dar spoiler, né? Então, eu escolhi duas cenas. Não são as minhas cenas preferidas, mas são cenas muito chocantes, assim, sabe? Que marcaram mesmo. A primeira foi... Na verdade, eu não escolhi cena, eu escolhi o episódio todo, tá? A primeira foi o episódio que a Izzy casou com o Alex. Eu chorei bastante nesse episódio, porque era pra ser o casamento da Meredith, e eles deram pra Izzy que ela tava toda ansiosa, olhando os vestidos, ela tava, tipo, toda feliz arrumando o casamento da Meredith. E, tipo, ela tava com câncer. E, gente, esse episódio é muito lindo. Então, eu também já posso falar aqui o motivo da Izzy ter me irritado, que é porque depois de ter acontecido toda essa coisa linda, ela some das séries. Gente, não! E a próxima cena que também me marcou bastante, nossa, foi uma cena, na verdade não uma cena, foi um episódio que inclusive foi um episódio de virada de temporada, que foi quando aquele cara chegou atirando no hospital e ele atirou no Derek. Então, tanto essa parte que ele levou o tiro, quanto na parte que a Cristina tava operando ele e o cara tava mandando ela parar de operar. Foi bem pesado. E esse episódio foi muito marcante. Agora, a 10ª pergunta e última é: a personagem que mais te surpreendeu durante a série? Bom, também teve várias, porque como eu falei, as personagens mudam e isso é uma das coisas mais legais da série. Mas a que mais me surpreendeu foi a Torres, porque no começo quando ela começou a aparecer na série, ela era uma pessoa completamente diferente do que ela é agora. E tipo, eu jamais esperava que ela fosse acontecer as coisas que aconteceram, que ela fosse se tornar no que ela se tornou. Desde o início eu já gostava dela, mas não tanto. No início ela era uma personagem, tipo, apenas uma personagem, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia ela, como eu falei na primeira pergunta, ela é a minha personagem favorita no momento, então ela me surpreendeu muito. Bom, gente, essa foi a tag, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos. Tchau!